capítulo 28, verso de número 19 e 20, está escrito assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Em outras traduções vai dizer até a consumação do século. Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, sabemos que hoje estamos em um culto de missões, e falar de missões é falar do amor de Deus, ou de quem ama da mesma maneira que Deus amou. Sabemos que quando falamos de missões, logicamente, nós somos endereçados para a África, para esses países na qual o Evangelho tem sido difícil de pregar, devido à grande perseguição, o martírio. Existem lugares que não pode nem sequer ter uma Bíblia, porque se alguém for pego com uma Bíblia, ou que seja algo que seja relacionado com a Bíblia, a pena de morte é decretada imediatamente. E eu glorifico a Deus que nós moramos em um país que não tem perseguição a nível das perseguições que tem por aí afora, nesses países da África, ou quem sabe nos países que estão inseridos na janela 1040. Graças a Deus, queridos e amados irmãos em Cristo, o Brasil é um país que nós temos o privilégio de poder ir e vir, de poder anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E Jesus foi alguém que nos ensina que a missão de um cristão, ela não pode parar, ela tem que dar continuidade, assim vai indo sucessivamente, até porque o cristão, ele está dando continuidade à missão que o próprio Cristo iniciou nessa terra. É por isso, queridos e amados irmãos em Cristo, que eu digo uma verdade a vocês que estão me ouvindo pregar: quando nós negligenciamos a missão, a evangelização, a pregação do Evangelho de Cristo, nós estamos indo contrário ao mandamento de Jesus, porque o mandamento de Jesus era para que nós ir-se por todo mundo, pregasse o Evangelho a toda criatura. É bem sabido eu destacar para os irmãos que esse verbo ide por todo mundo não é um verbo imperativo, é um verbo gerúndio. E o que significa isso, irmão Diego? Esse verbo quer dizer indo por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Então logo, quando eu vou indo, quando eu vou andando, quando eu vou me encontrando ou me deparando com pessoas em todo o caminho, em todos os lugares que eu piso, eu tenho que pregoar o Evangelho a toda criatura. Logo, quando falamos de criatura, vamos falar de todo ser vivente. Até um animal é uma criatura, pois ele é um ser vivente. Só que Jesus, quando ele diz de criatura, ele não está dizendo para me pregar para animais, ele está dizendo para eu pregar para pessoas. Por quê? Jesus usa uma linguagem figurativa, porque o ser humano sem Deus é semelhante a uma criatura qualquer irracional, que só faz o que faz porque ainda não encontrou a racionalidade de Cristo, que só faz o que faz porque ainda não conhece o Cristo que eu prego nessa noite, que só faz o que faz porque ainda não teve um encontro com Cristo que um dia encontrou eu, encontrou você e nos transformou em uma nova criatura. É por isso, queridos e amados irmãos em Cristo, que eu digo uma verdade para vocês: é necessário nós pregarmos a toda criatura, independente da posição social, independente se ele é um traficante, se ele é um alcoólatra, se ela é uma prostituta, ou quem sabe lá, um criminoso. O importante é pregar a palavra de Jesus, porque se essas pessoas forem confrontados com essa palavra, logicamente vão ter a racionalidade transformada para a racionalidade semelhante à racionalidade de Cristo, e quem traficava vai parar de traficar, quem adulterava vai parar de adulterar, quem fornicava vai parar de fornicar, quem se prostituía vai parar de se prostituir, quem fazia o mal vai parar de fazer o mal, mas vai aprender a fazer o bem, não importa quem. É por isso, queridos e amados irmãos em Cristo, que quando Jesus, ele
nos comissiona, Ele está nos dando uma missão essa que não pode de maneira nenhuma deixar de ser feita, até porque esta missão que Jesus nos dá foi uma missão após a sua ressurreição, antes da sua ascensão ao céu. Queridos e amados irmãos em Cristo, o último comando que Cristo Jesus deu para mim e para você, antes de se ascender ao céu, não pode ser a primeira coisa a ser esquecida. O problema é que nos tempos atuais em que nós estamos vivendo, nós estamos se esquecendo deste comando que é fazer missão. Nós somos bons em lembrar em fazer culto de jovens, nós somos bons em lembrar em fazer vigílias, nós somos bons em lembrar em fazer festividade, somos bons também em lembrar em organizar congresso, mas somos péssimos, infelizmente com pesar eu digo isso, nós somos péssimos em fazer missão. E o que é fazer missão, irmão Diego? Vou dizer para você, muitas pessoas às vezes até pensam que fazer missão é somente num sentido transcultural, é somente indo na África, é somente indo em outros países na qual o evangelho tem sido difícil de ser pregado. Não é bem assim, porque se missão fosse somente eu sair de um país para o outro, era como se eu tivesse pondo limite em um Deus que é ilimitado e pondo em xeque a soberania de um Deus soberano. Talvez a minha, a tua missão pode se iniciar na nossa rua, no nosso lar, ou quem sabe até mesmo no nosso local de trabalho, ou quem sabe lá na nossa faculdade, onde nós estudamos, porque tem pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. E o problema, queridos e amados irmãos em Cristo, é que nos tempos em que nós estamos vivendo, tem pessoas que é crente, mas quem convive com essas pessoas que não são crentes, nem imagina que essa pessoa é crente. Por quê? Muitos têm vergonha de dizer que é cristão. Mas quando eu olho para pessoas que têm vergonha de dizer que era cristão, esse mesmo tipo de pessoa não tinha vergonha de descer até o chão na presença do diabo, não tinha vergonha de meter a mão numa pistola, não tinha vergonha de se prostituir, não tinha vergonha de passar vergonha de frente de uma câmara dançando para Satanás, mas tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de dizer que serve a Jesus, tem vergonha de falar com teu irmão ou a tua irmã que Jesus liberta, que Ele transforma, salva, ainda nos leva para viver eternamente com Ele na glória. É por isso, queridos e amados irmãos em Cristo, que eu digo uma verdade para você: nós temos a oportunidade de pregar para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, de anunciar para essas pessoas que não viram ser anunciado para elas esse Jesus que um dia te libertou, esse Jesus que um dia te transformou, esse Jesus que um dia te levantou você como uma ferramenta potente, poderosa e afiada para a glória e honra do santo e poderoso nome dele. O texto que eu fiz menção junto com os irmãos, na qual foram testemunhas oculares da leitura, é um texto que se tornou conhecido como a Grande Comissão, e foi a última ordem direta de Jesus aos seus discípulos antes da sua ascensão, antes do seu regresso para o céu. Após a ressurreição, Jesus se encontra com os seus discípulos no monte, provavelmente na Galileia, e entrega uma missão intransferível. O que é intransferível? Uma missão que eu carrego, não tem como eu transferir para o meu irmão. Uma missão que eu tenho que fazer, não tem como eu levantar outro no meu lugar para fazer no meu lugar. Uma missão que eu e você, cada um temos uma específica para fazer. Talvez a minha, a tua missão é começar a pregar na rua. Talvez a minha, a tua missão é começar a pregar nos becos. Talvez a minha, a tua missão é começar a pregar nas igrejas. Mas quem sabe lá a tua missão que está me ouvindo pregar é começar a pregar dentro da tua casa. E tu tem que entender uma coisa, querido. O que Jesus faz na Grande Comissão não é um mero convite, mas sim uma convocação. A missão de evangelizar é a prova de que o céu está dentro de mim, de você. Quem não tem paixão por almas ainda não entendeu o propósito da cruz. Vou repetir isso daqui. Quem não tem paixão por almas ainda não entendeu o propósito da cruz. Qual foi o propósito da cruz? O propósito da cruz foi me dar uma oportunidade de hoje estar aqui pregando esta palavra, de hoje vocês estarem aí sentados ouvindo essa palavra, até porque por mérito meu e seu, com base em Romanos 3,23, que todos os pecados destituídos estão da glória, eu e você merecemos a ira de Deus, e com a ira de Deus merecemos queimar no fogo do inferno. Só que a graça alcançou eu e você de uma maneira incalculável,
que nós estamos aqui não queimando no fogo do inferno, mas queimando com o fogo da presença do Espírito Santo de Deus no nosso interior. É por isso, queridos e amados irmãos em Cristo, que em todos os momentos, em todos os instantes, o diabo vem até você através de setas, através de dardos inflamados, através até mesmo de palavras que entristecem a tua alma e ferem o teu coração. Porque o propósito do diabo é te parar, até porque ele sabe muito bem que Jesus é quem tem todo o poder, Jesus é quem tem toda a autoridade, não só na terra, mas também no céu. E Jesus decidiu delegar a cada um de vocês que estão me ouvindo todo o poder e autoridade para pisar no reduto do diabo e dizer para o diabo: diabo, tu pode até ser grande, mas o Deus que eu sirvo é muito maior do que você. Diabo, tu pode até ter poder, mas o Deus que me delegou o poder tem muito mais poder do que você. E o diabo sabe muito bem que tocar em você ele não pode tocar, mas através de dardos inflamados, trazendo tristeza, complexo de inferioridade, se você não vigiar, ele vai te tocar. Mas hoje eu vim aqui na revelação divina, cheio de unção, poder e autoridade, jogar por terra toda a obra do diabo através de setas e dardos inflamados e profetizar na tua vida que você é alguém que está cheio de unção, que você é alguém que está cheio de autoridade, que você é alguém que Deus comissionou não pela emoção, mas pela vocação de pregar o que ninguém quer pregar mais, de anunciar o que ninguém quer mais anunciar. Então permita eu dizer para você que está me ouvindo pregar, não é você que tem que ter medo de quem está lá fora bagunçando, é quem está lá fora que tem que ter medo do poder que Jesus delegou e depositou dentro de você. Escuta só uma coisa, eu vou dizer uma verdade aqui: um cristão que não se move é um soldado em deserção. Sabe o que é um soldado em deserção? É aquele soldado que se ausenta do quartel, não volta mais para a sua base. Isso é considerado na lei um crime, com pena de reclusão. Agora tu imagina, queridos e amados irmãos em Cristo, eu não sou soldado terreno, você também não é soldado terreno, mas eu e você somos soldados celestiais do eterno. Agora cá para nós, se para um soldado terreno é um crime grave se ausentar, se tornar um soldado em deserção, que dirá para um soldado celestial? Sabe o que Deus está dizendo para pessoas específicas que se encontram presente aqui nessa noite? Eu vou ter que dizer rasgado para você entender: eu não chamei você para ser mais um covarde igual uma geração da atualidade. Eu chamei você para ser um homem valente, uma mulher valente, até porque foi eu que deleguei a unção sobre você, foi eu que dei poder para você. Como eu disse no início, eu tenho que repetir: não tem por que você, meu irmão e minha irmã, temer a quem está lá fora. É quem está lá fora que tem que temer a presença que está dentro de cada um de vocês que estão me ouvindo pregar. Escuta uma coisa, a ordem de Jesus não começa com uma ação, a ordem de Jesus começa com reação, até porque eu e você temos que reagir ao chamado. Não é Jesus que tem que reagir, ele já agiu, agora eu reajo. Por que nós temos que reagir? Porque a comissão já foi lançada sobre mim e sobre você. Só por eu e você ser servo de Jesus, nós somos missionários do Senhor, representantes do reino de Deus aqui nessa terra. E permita-me dizer uma verdade para você que está me ouvindo também pregar: o evangelho não é para ser acumulado, é para ser compartilhado com pessoas. Porque eu digo para você, ficar parado é desobedecer. Deus não chamou nem eu nem você para esquentar banco de igreja, mas Deus chamou eu e você para incendiar essa terra com a sua poderosa palavra. Eu vou repetir isso daqui: Deus não chamou você que está me ouvindo, meu irmão, Deus não chamou eu que estou pregando nesta noite, meu irmão, para esquentarmos banco de igreja, mas Ele nos chamou para incendiar essa terra,
terra com a sua poderosa palavra, que tem poder de queimar e penetrar e fazer a divisão da junta, da alma e do espírito, e confrontar pessoas que precisam ser confrontadas, abandonar o pecado, abandonar o erro e vir para a presença de Jesus, servir a Ele em comunhão, integridade e fidelidade da maneira que Ele quer que nós servimos a Ele. Escuta uma coisa: para onde você tem ido? Se sua agenda aponta, se a sua agenda não aponta para o céu, para que serve a sua caminhada? Vou fazer outra pergunta: até quando eu ou você vamos usar a nossa agenda cheia como desculpa para ignorar o destino eterno de pessoa que está ao nosso derredor? Sabe o que Deus está falando para pessoas específicas aqui nessa noite? Não tem por que você dar desculpa. Foi semelhante a Jeremias, quando ele fala: Senhor, eu sou um menino, Senhor, eu não sei nem sequer ainda falar. Tu já viu aquele louvor que canta bem assim: como dizer não ao meu chamado? Observe-se uma coisa, parece que eu encaixo esse louvor a Jeremias, porque quem falou, cantou inspirado como dizer não ao meu chamado, foi uma pessoa cheia da presença do Espírito, porque uma pergunta foi lançada para Deus. Mas sabe o que me chama a atenção? Não foi qualquer pergunta que lançaram para Deus, foi uma pergunta retórica que lançaram para Deus. O que é uma pergunta retórica? Pergunta retórica é aquela pergunta que quem faz traz a resposta, ou a pergunta não tem resposta. É comum e muito normal nós sermos na Bíblia o Deus soberano, poderoso, onipotente fazer pergunta para a sua criatura aqui na terra, perguntas que não tem resposta. O que não é normal é um ser humano fazer uma pergunta retórica para um ser divino que é Deus. Sabe por que nem Deus responde essa pergunta? Porque eu e você não merecíamos, nenhum de nós merecíamos, mas mesmo assim Deus nos decidiu salvar, e além de nos salvar, delega unção, delega poder, delega autoridade. Então não tem por que eu e você inventar desculpas esfarrapadas para não fazer a obra que Ele confiou eu e você a fazer nessa terra, para a glória e honra do santo e poderoso nome dEle. Nem Deus responde a pergunta de Jeremias, até porque o comissionamento não foi terreno, o comissionamento foi celestial. O problema, queridos e amados irmãos em Cristo, que eu digo isso daqui, Deus me trouxe essa linha teológica. Muitas pessoas foram chamadas por Deus, muitas pessoas foram vocacionadas por Deus, muitas pessoas Deus escolheu a dedo: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você eu vou usar desta maneira, você eu vou usar de outra maneira. Aí muitas pessoas estão se frustrando ministerialmente, porque não está vendo o agir de Deus. Outros chegam a questionar: Deus, está demorando a acontecer. Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Claro que eu não se esqueci de você, meu filho e minha filha, pelo contrário, eu estou esperando você se posicionar na posição que eu quero que tu se posiciona, para mim começar a fazer o que eu prometi a você que eu vou fazer. Não tem como eu fazer um sinal miraculoso. A vocação você vai descobrir quando você for em prática. Não tem por que você se tornar primeiro um teólogo para pregar, não tem por que você ter uma performance para começar a cantar. O primeiro é dar o primeiro passo, que o restante já não é com você, o restante é com o Senhor dos exércitos, que chamou você e quer usar você de uma maneira poderosa nessa terra. Quem acredita nisso, pelo amor de Deus? Se tu acredita nisso, meu irmão, se tu acredita nisso, minha irmã, receba a unção, receba poder, receba a autoridade, que o Senhor dos exércitos, através da minha vida, autoriza eu profetizar sobre cada um de vocês. Erebandarai amante o recandarai, ele mandarai amando o recandarai. O Senhor está restaurando pessoas aqui nessa noite, o Senhor está renovando força de pessoas aqui nessa noite. Hoje você vai sair convicto e certeiro que a unção está com você, que o chamado está com você, que a vocação está sobre você, que está me ouvindo pregar nessa noite.
Escuta só uma coisa. Outro ponto que Jesus destacou é sobre o fazer discípulos. Ou seja, não é só ganhar uma alma para Cristo, mas também é formar nesta alma um caráter cristão. Jesus não mandou apenas converter, mas sim fazer discípulos. O problema é que no tempo atual, muitos que pregam a palavra, muitos que cantam louvores, não estão fazendo discípulos, mas estão fazendo fãs. Eu vou dizer uma verdade: quem gosta de fã é artista. Servo de Deus não precisa de fã, precisa de discípulos. Muitas pessoas no tempo atual têm formado sobre si admiradores. Quem gosta de admirador é jogador de futebol. Servo de Deus não precisa de admiração de ninguém, precisa de fazer discípulos. Muitas pessoas têm montuado para si seguidores nas redes sociais. Quem gosta de seguidores é influenciadores de mídias sociais. Servos de Deus não precisa de seguidores. Servos de Deus precisa de fazer discípulos. Ou seja, servos de Deus verdadeiro precisam formar pessoas comprometidas com o reino de Deus, e não formar idólatras, não formar admiradores, não formar artistas, mas homens que estão comprometidos com a palavra, que estão dispostos a falar o que ninguém quer falar, dispostos a pregar o que ninguém quer pregar, dispostos a levantar a mão e colocar o dedo na cara de quem for preciso colocar, e dizer desta maneira: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. É por isso, querido, que o diabo tem tanta raiva e ódio de nós que estamos aqui neste culto, e eu acredito fielmente que eu estou pregando para verdadeiro servo de Deus, porque se você não fosse um verdadeiro servo de Deus, você nem estava aqui neste momento, tu estava dentro da tua casa, nessa chuva, debaixo da coberta, quem sabe assistindo televisão, mas para a vergonha do diabo e para a glória de Deus, nós estamos aqui rendendo louvor e adoração ao poderoso. Nós estamos entoando agora para Ele, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor e adoração. Será quem está comigo? Deixa eu ver quem está comigo nessa marcha. Deixa eu ver quem está comigo rendendo glória para Ele. Deixa eu ver quem está comigo adorando ao que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Vou dizer uma verdade aqui nessa noite: o verdadeiro avivamento não está em números, mas em transformação de vidas que se tornam espelhos de Cristo. Muitas pessoas estão olhando para a quantidade. Existem muitas quantidades que não tem nenhuma qualidade. E eu dou um conselho para você que está me ouvindo pregar: não se iluda com esse negócio de quantidade. Esse negócio de quantidade vai descer multidões e multidões para o inferno. Agora, quando olhamos para qualidade, querido, pode ter certeza no que eu digo, na convicção e certeza, qualidade é muito melhor do que quantidade, porque qualidade tem santidade, qualidade é fiel, qualidade anda em retidão, qualidade anda nos parâmetros divinos, fazendo o que agrada não o homem, mas que agrada ao ser todo-poderoso que é o nosso Deus. Permita-me fazer uma pergunta aqui para te confrontar essa noite: quantas pessoas estão seguindo a Cristo por sua causa? Você tem influenciado pessoas a se tornar discípulos de Cristo, ou tu tem escandalizado o Evangelho de Jesus? Eu sei que é uma pergunta dura, porque muitas pessoas no tempo atual têm escandalizado somente. Agora, fazer discípulo que é bom nada. Vou simplificar, já viu que por aí está uma moda feia, vou rasgar o verbo, ridícula, de cristão fazer dancinha na rede social
imitando quem é do mundo, com a gingada de quem é do mundo. Vou dizer uma verdade, se tiver no meio de nós alguém assim, Deus não te chamou você para carregar sobre ti os costumes da Babilônia. Deus chamou você para influenciar pessoas que estão na Babilônia a adotar sobre eles os costumes de Israel. Qual é os costumes da Babilônia? Viver uma vida depravada, uma vida torta, oposta à vontade de Deus. Qual é o costume de Israel? Viver uma vida santa, opositor do pecado, dizer o que ninguém quer dizer, falar o que ninguém vai falar, independente se vai perder a agenda, se vão fechar a porta. O importante não é perder a agenda, o importante não é fechar a porta, o importante é tu continuar com intimidade com Ele, com a porta do céu aberta. Portanto, eu te dou um conselho aqui nessa noite, meus amados irmãos em Cristo: não se importa com portas abertas, não se preocupe com a agenda lotada. Se o homem fecha uma porta aqui na terra, o Deus do céu que chama você vai fazer questão de abrir 10, para provar para você que Ele é com você, para mostrar para você que Ele está com você. Não tem por que tu abaixar a cabeça para sistema corrupto atual. Tu tem que abaixar a cabeça somente para Jesus, a santidade absoluta. Mas para o sistema atual tu tem que levantar a cabeça e dizer: assim diz o Senhor. Vou fazer outra pergunta aqui. Será que eu e você temos multiplicado o reino de Deus? Ou apenas, enquanto estamos num culto como esse, acumulamos selfies de culto? Será que eu e você estamos nos parecendo com Cristo, influenciando outras pessoas a parecer com Cristo também? Ou estamos parecendo com quem está lá fora, dando péssimo testemunho? Vou dizer uma verdade para você, querido e amado irmão em Cristo: Deus não chamou nem eu e nem você para vir no culto fazer selfie. Deus não chamou nem eu nem você para imitar quem está lá fora servindo ao diabo. Deus chamou eu e você para ser cheio da presença do Espírito. Deus chamou eu e você para ir lá fora pregar do Jesus que liberta. Deus chamou eu e você para ir dizer para pessoas que existe um plano de salvação e redenção sobre a vida dele, e esse plano está condicionado à entrega dele, reconhecendo Jesus Cristo como o Salvador da vida deles. Só que como essas pessoas vão ser alcançadas, assim como eu fui alcançado, como essas pessoas vão ser alcançadas, assim como vocês foram alcançados. Só tem um meio que Deus usa para alcançar essas pessoas, e esse meio se chama a igreja que está aqui nessa terra por um período indeterminado de tempo. Enquanto a igreja de Jesus está na terra, a missão dela é dar continuidade à missão de Jesus, pregando o reino de Deus, pregando Jesus que liberta, pregando Jesus que transforma, pregando Jesus que leva para viver eternamente com Ele na glória. Será que eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que tem prazer de dizer que o Jesus que libertou ele tem poder de libertar quem está lá fora também? Que o Jesus que me libertou tem poder de libertar você que ainda não foi liberto por Jesus? Escuta outra coisa. No mesmo texto, eu vou pregar só em cima do texto, irmão. Jesus disse também: batizando-os. O que é batizando-os? Identificar-se com Cristo é ser desvinculado do mundo. Por quê? O batismo é um ato público de rendição, um corte umbilical com o pecado, é uma declaração de morte para o pecado e nova vida em Cristo Jesus. E eu digo uma verdade: quem não se batiza não nasceu de novo, apenas se simpatizou com o Evangelho. E o problema, queridos e amados irmãos em Cristo, que nos tempos atuais em que nós estamos vivendo, não vemos mais pessoas que se tornou discípulos, vemos pessoas que são simpatizantes com o Evangelho de Cristo Jesus. É por isso, queridos e amados irmãos, que vamos ver no tempo atual em que nós estamos vivendo, como tem crescido o número dessas igrejas church, igrejas que pregam a graça infinita,
igreja que pega um Jesus que é só amor, mas não é justiça, igreja que não traz palavra para o povo, mas apresenta entretenimento para pessoas serem deturpadas e caminhar a passos longos para o inferno. Eu vou logo dizer uma verdade aqui: eu não tenho nada contra a igreja preta, até porque eu já preguei em igrejas que tinha presença de Deus, que tinha batismo no Espírito Santo. O que eu tenho contra é as que praticam as práticas do Egito dentro do templo do Senhor, trazendo costumes mundanos para dentro da casa de Deus. Em vez de dar palavra, traz entretenimento. Em vez de lançar profecia, traz revelações mentirosas. E sabe o que Deus me usa para dizer aqui nessa noite? Que está chegando o tempo que Deus vai acabar com essa palhaçada nesse Brasil, de pessoas que têm brincado com o teu evangelho, pessoas que têm conduzido multidões que estão sendo entreteridos com um evangelho mentiroso, um evangelho que aceita pecado, mas que não fala que o pecador precisa se arrepender para ser salvo, um evangelho que aceita tudo, mas que não denuncia o pecado de um pecador que está dentro da casa do Senhor. Deus vai acabar com esse circo que está acontecendo em muitos lugares, até porque Deus está levantando verdadeiros profetas e profetisas que não tem medo de falar contra essas seitas por aí, que estão montando para si mestre que vai trazer sobre as pessoas que carregam comissões nos seus ouvidos. Deus está levantando verdadeiros profetas que vai vir com unção, com poder e autoridade, dizer que servir Jesus não é de qualquer maneira, que servir Jesus é tomar a sua cruz e negar a si mesmo, que é ir após Jesus sofrendo, sendo caluniado, sendo afrontado, mas não arreda o pé da cruz de maneira nenhuma. O Senhor dos Exércitos está palestrando ao coração de pessoas: eu não chamei você para participar do sistema mundano nessas igrejas pretas por aí, que não parece igreja, parece mais baile funk, parece mais galada gospel. Eu chamei você para ser opositor dessa prática. Por que tu tem compactuado? Por que você tem se simpatizado? Você não foi chamado para compactuar, mas para se opor a esse erro que tem conduzido milhares e milhares de pessoas para um lugar de sofrimento. Sabe por que eu digo isso? Porque uma igreja missionária precisa gerar filhos espirituais com identidade celestial. Percebe que o que vemos por aí, pessoas gerando filhos, mas sem identidade nenhuma. Filhos que enquanto está no culto, depois do culto vai tomar latinha de cerveja. Filhos que enquanto está tomando Santa Ceia, amanhã está tomando uma garrafa de cachaça. Esses dias eu conversava com alguém que falou comigo assim: irmão, eu saí da igreja que eu estava. Eu falei: por que, irmão? Porque o pastor falou comigo que eu poderia continuar do jeito que eu estou, tomando ceia, participando do culto e cantando lá na frente. Eu falei: como que você está, irmã? Eu não consigo largar o vício do cigarro. Eu fumo todos os dias. E o pastor falou: você pode fumar, minha filha, tranquilo dentro da sua casa, desde que ninguém veja, mas só você saiba. Então percebe-se uma coisa, que não são verdadeiros pastores, são lobos transvestidos de pastores. Não são pastores verdadeiros que estão trazendo para si pessoas que se tornam discípulos, mas são pessoas, são pastores que estão fazendo simpatizantes do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus não quer simpatizar com ninguém. Jesus quer ter comunhão com pessoas que se arrependem das suas práticas ilícitas e pecaminosas nessa terra e reconhece que o único caminho que conduz à vida eterna não é a bebida, não é a prostituição, não é as coisas ilícitas ou as práticas pecaminosas. O único caminho que conduz ao céu é Jesus, até porque Ele mesmo disse em João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho da verdade e da vida. Porque todo caminho fora do caminho de Jesus não é verdade, é mentira. Todo caminho fora do caminho de Jesus não conduz à vida, mas como o sábio Salomão disse, é beco sem saída que conduz a um só destino, a morte eterna. Escuta só uma coisa, queridos e amados irmãos em Cristo.
Se for perguntar para mim e para você, quem que nós temos gerado no reino de Deus? Qual foi a última vez que eu ou você conduziu alguém para vir para a presença de Deus? Sabe o que Jesus nos ensina? Que nós temos também que ensinar esses discípulos. Então não basta ele somente converter, é preciso instruir esses discípulos que se converteram. Por quê? A ignorância espiritual é o terreno preferido de Satanás. Já percebeu que alguns lugares que tu vai por aí, é uma ignorância terrível? Tem lugar que tu chega que tem um certo castiçais. Tem lugar que tu chega que tem a arca da aliança aberta. É ignorância espiritual. Tem lugar que tu chega que nego está derramando óleo na cabeça dos outros. Tem lugar que tu chega que é tanta ignorância. Falam de tantos milagres, fazendo misticismo religioso. É âmbito, é a área que o diabo gosta de atuar. Até porque Satanás não quer que nós tenhamos o conhecimento. É por isso que Jesus ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quem conhece a verdade não passa vergonha na ignorância. Pelo contrário, quem conhece a verdade é o diabo que passa vergonha diante do conhecimento, por causa que você conheceu a verdade. Presta atenção, queridos amados irmãos em Cristo. Por que o diabo, ele usa o cenário da ignorância como um terreno preferido? Porque Satanás sabe muito bem que através da ignorância do povo, ele vai conduzir milhares para um lugar de tormento, milhares para um lugar de ranger de dentes. Muitas pessoas estão morrendo pela sua ignorância. Mas por que essas pessoas morrem pela ignorância? Porque em vez de passar uma hora lendo a palavra, prefere passar uma hora rolando o feed do Instagram, prefere passar uma hora rolando o feed do TikTok, prefere passar uma hora conversando o que não é para conversar, prefere passar uma hora participando do que não é participar. Enquanto isso o diabo está batendo palma. Enquanto isso o diabo está dizendo: é menino. Enquanto isso o diabo está dizendo: não vai ter conhecimento nunca. Nunca vai ser uma bomba atômica na mão de Cristo. Só que eu digo uma verdade aqui para você. Hoje o Senhor está abrindo o teu entendimento e trazendo sobre você convicção e certeza que é necessário pesquisar mais sobre as Escrituras. Nem tudo que dizem por aí tu tem que acreditar, tu tem que engolir. Faça como os bereanos. Quando Paulo pregava, um dos maiores teólogos que já existiu no Novo Testamento estava pregando, os bereanos estavam lá conferindo na palavra. O problema é que as pessoas olham muito para um religioso, porque chegou numa posição de pregador, evangelista, ou quem sabe lá pastor, como um santo homem de Deus. Mas permita-me dizer uma verdade, queridos. Eu, que conheço pouco da Bíblia, já fui enganado por pessoas que eu achava e acreditava que era homem de Deus. Que dirá quem não conhece muita coisa? Que dirá quem não lê a palavra? Que dirá quem não pesquisa o que está sendo pregado? É por isso que eu te dou um conselho aqui nessa noite: não saia acreditando em qualquer revelação mentirosa que dizem por aí. Não saia acreditando em qualquer palavra que pregam por aí para você, porque existem palavras que estão deformadas e deturpando o teu entendimento para conduzir você ao lugar de sofrimento. Escuta só uma coisa, queridos. Missões não é só falar de Jesus, é ensinar a obedecer tudo que Jesus mandou eu e você fazer. É, na verdade, ensinar pessoas a ser um discípulo completo e não superficial. Por que eu digo isso, queridos e amados irmãos em Cristo? Uma igreja sem ensino sólido forma crentes emocionais e não guerreiros. O que são crentes emocionais? Na primeira luta fala que vai desviar. Na primeira luta fala que vai voltar para o tráfico. Na primeira dificuldade fala que vai voltar para o chiqueiro comer lavagem com os porcos. Mas um cristão guerreiro é diferente. Na primeira luta ele está dizendo: manda mais. Na segunda luta ele está dizendo: eu sei que o Senhor está contigo. Na terceira luta ele vai gritar por reforço. Aí o reforço vem desta maneira, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Por quê?
crente guerreiro espiritual entende uma coisa, que a luta que ele enfrenta aqui na terra não é dele, mas que a luta que ele enfrenta aqui na terra é responsabilidade do Senhor dele. Vou fazer uma pergunta: quem é o seu Senhor aqui nessa terra? Se o seu Senhor é Jesus Cristo, que pagou um preço por mim e por você, não tem por que eu e você temer a luta, não tem por que eu e você temer a dificuldade. Tu lembra da ordem que ele deu para Moisés, em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós, e vós calarei. O que tu tem que fazer, meu irmão e minha irmã? Somente creia que o Senhor dos exércitos peleja essa guerra por você, somente creia que o Senhor dos exércitos batalha essa batalha por você, somente creia que o general de guerra já venceu essa guerra. Não tem por que você se preocupar, não tem por que você temer, até porque quem vai pelejar ela por você não é você, quem vai pelejar ela por você foi aquele Senhor que comissionou, vocacionou e chamou você para ser um missionário nessa terra. É por isso, queridos, que eu dou um conselho aos irmãos: quanto mais nós conhecermos, melhor é. Por quê? Muitas pessoas às vezes ensinam somente com palavras, mas poucas pessoas ensinam com a sua rotina cristã. Vou dizer uma verdade: tem gente que prega muito, mas o teu testemunho não prega nada. Tem gente que prega bem, mas o seu testemunho não prega bem. Tem gente que tem uma boa oratória, que é ótimo enquanto assume um púlpito como esse, mete a mão no microfone como esse, mas é péssimo em dar testemunho de quem ele se tornou, de quem ele verdadeiramente é. Mas pelo contrário, dão péssimo testemunho. Eu acredito que nesta noite, nesta igreja, eu estou pregando para cristãos verdadeiros, cristãos que reconhece verdadeiramente que ele não é alguém do acaso, reconhece verdadeiramente que ele foi transformado e forjado com o caráter formado de Cristo. Cristão que talvez não tenha oportunidade para pregar, mas seu testemunho está pregando mais do que você. Cristão que não tem oportunidade para cantar, mas o seu testemunho está cantando mais do que você, porque talvez tu nem imagina, mas tem pessoas que estão olhando para você, mesmo sem você saber, estão dizendo: quem diria, ela conseguiu, e da mesma maneira que ela conseguiu, eu também posso conseguir. Quem diria, ele conseguiu, e da mesma maneira que ele conseguiu, eu também posso conseguir. Portanto, eu te dou um conselho, meus amados irmãos em Cristo: não arreda o pé da cruz. Eu sei que não está fácil, está difícil para todos nós, até porque Jesus já deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflição, mas era para nós ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e se ele venceu o mundo, você e eu também vamos vencer o mundo. Porque Paulo escreve na parte B de Gálatas 2:20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim e em você, pode ter certeza que a minha batalha, a minha guerra, a sua peleja, a nossa peleja, ele vai vencer por mim, por você. Eu já vou finalizar. O que Jesus falou? Eu estou convosco. Por quê? A presença dele é a garantia da missão. Ou tu acha que tu vai pisar no reduto do diabo depois de ter saído da vida, ter renunciado o que você renunciou, para estar na presença de Cristo sozinho? Tu acha que Jesus vai fazer isso, de deixar você sozinho quando tu ir na zona de batalha, aonde talvez tu tenha até medo de passar, aonde talvez tu tenha até medo de pisar? Tu não vai sozinho não, meu irmão. Existe um Deus todo-poderoso que vai junto com você, até porque Jesus, ele promete a sua presença constantemente para os que assumem a missão. A missão pode até parecer grande, mas a presença dele é maior ainda. Vou repetir isso daqui: a missão pode até parecer grande, talvez está sendo uma luta travada para tu ganhar o teu pai para Jesus, talvez está sendo uma luta travada para tu ganhar a tua mãe para Jesus, talvez está sendo uma luta travada para tu ganhar o teu filho ou tua filha para Jesus, mas maior do que a luta que tu enfrenta é o Jesus que tu serve, que eu prego para vocês aqui nessa noite. Esse mesmo Jesus que eu prego me autoriza a dizer para pessoas específicas que veem neste culto: não se importe com o tamanho da luta, mas tenham convicção e certeza, meu servo e minha serva, que maior do que a luta, a peleja, a guerra que você está de frente, sou eu, o Senhor dos exércitos, que pelejo essa guerra por você. Uma coisa que eu quero que fique bem claro:
se eu e você estivermos dentro de uma missão, nunca estaremos sem a cobertura de Deus. Entenda isso. Nunca nós estaremos sem a cobertura de Deus. Quem evangeliza anda com o céu lado a lado. Vou fazer uma pergunta aqui. Por que talvez eu e você às vezes pensa que estão sozinhos ou que estamos sozinhos? Se tu tem esse sentimento, se tu tem esse pensamento, então comece a fazer o que Ele mandou eu e você fazer. Porque experiências não é adquirida só dentro da igreja. Experiências são adquiridas no campo de guerra e de batalha, aonde muitos não vê, mas Jesus Cristo vê. Onde pessoas não verem, mas Jesus Cristo está vendo. Esses dias, eu fui pregar uma localidade geográfica, pastor Vitor. Cheguei, liguei minha caixinha de som no meio da rua. Comecei a pregar, aonde? Na frente de um centro de macumba. E quando eu estava lá pregando, veio o pai de santo falar: rapaz, eu sou seu seguidor no Instagram. Eu falei: sério, rapaz? Sério, rapaz? Eu só vim aqui ouvir a palavra porque você está aqui. Eu vejo a tua vida, o teu testemunho lá na sua rede social. Então percebe-se uma coisa, querido. Até mesmo quem anda no lado contrário do que você está andando, vai ter que reconhecer que Deus está com você, que Deus é com você. Mesmo o diabo, ele tem que entender: ali tem um crente, ali tem uma crente, que estão o quê? Cheio de unção, cheio de poder, cheio de autoridade para pregar o que muitos não querem pregar, para dizer o que muitos não querem dizer. Vou dizer uma verdade para você que está me ouvindo: a igreja que não evangeliza, que não prega a palavra, que não vai para o campo de guerra e de batalha, vai morrer sentada no banco. Porque o que mantém uma igreja viva não é a programação, não é os congressos, não é as festividades, não é o culto de missão. O que mantém uma igreja viva é a verdadeira missão. A missão não é de uma agência, é de todo o crente que carrega a cruz. Vou repetir isso daqui: a missão que eu e você temos não vem de uma agência, mas é responsabilidade de todo crente que carrega a cruz. E eu vou dizer uma verdade: Deus está procurando vozes, pés e coração dispostos a ir onde ninguém quer ir, a pisar aonde ninguém quer pisar. Será que eu estou pregando para corações que possuem essas qualidades que eu acabei de especificar aqui nessa noite? Quem está disposto a ser uma resposta às nações? Eu sou o primeiro, não sei se tem um segundo. Eu estou vendo o segundo, eu estou vendo o terceiro, eu estou vendo o quarto, eu estou vendo o quinto. Então Deus está falando com você hoje. Não está apenas chamando você, mas Ele também está enviando você para uma obra específica. E eu vou perguntar aqui nessa noite: quem é que está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor? Eu estou disposto a dizer: eis-me aqui. Será que você está disposto a dizer também: eis-me aqui? Mas vou logo dizer uma verdade para você: quando tu diz eis-me aqui, tu está tomando sobre si um compromisso inegável, inegociável. Dizer eis-me aqui está disposto a morrer na missão. Dizer eis-me aqui está disposto a ser caluniado. Dizer eis-me aqui está disposto a ser afrontado. Dizer eis-me aqui está disposto a sofrer pelo Evangelho de Cristo. Mas também dizer eis-me aqui alguém que está disposto a não abrir mão do céu, a não abrir mão da cruz, mas está fielmente no propósito de Cristo Jesus, que é anunciar o Evangelho, que é pregar que Jesus transforma vidas que precisam ser transformadas. Vou nem concluir não. Vou fazer só uma pergunta. Você que está me ouvindo pregar aqui nessa noite, está disposto a começar aí onde você não queria ir? Porque Deus palestra no meu coração que tem pessoas me ouvindo, que Deus já mandou ir, mas estão falando assim: eu estou com medo de ir lá, Senhor. Você está com medo de quê? Sendo que quem está lá tem poder limitado, poder superficial. Mas você que está me ouvindo não tem poder limitado, mas um poder que está dentro de você ilimitado. É por isso que o diabo, ele ataca com sentimentos, pensamentos, através dos dardos inflamados que ele tem lançado sobre a tua vida. Só que o Senhor está dizendo para mim nesta noite, profetizar aqui hoje: todo dardo inflamado, toda seta do diabo,
está caindo por terra pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus Cristo. E eu quero convidar a você a se pôr de pé no nome de Jesus. A se pôr de pé no nome de Jesus. Ô pastor, licença aqui, pastor. E eu quero convidar os irmãos a orar junto comigo. Que Deus vai jogar por terra toda barreira de impedimento, todo sentimento de indecisão, todo complexo de inferioridade. Vamos orar junto comigo? Senhor soberano, majestoso, glorioso e todo-poderoso, quem quiser louvar, fica à vontade. Eu peço ao Senhor neste momento, meu Pai, pelo poder que é no teu nome, que só venha jogar por terra toda obra arquitetada e projetada pelo diabo, que é inimigo de nossas almas. Eu clamo ao Senhor, eu peço a Ti, meu Deus, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que só venha acender a chama da autoridade sobre a vida desse varão, meu Pai. Senhor, meu Deus, Senhor, Deus Pai, que a partir de hoje ele venha sair daqui convicto e certeiro, que o que ele tem ouvido não é coisa da mentalidade dele, que o que ele tem ouvido e tem sentido é o Espírito Santo do Senhor palestrando sobre a vida dele. Pai, eu peço a Ti, eu clamo a Ti, pelo poder que é no nome do Teu Filho Jesus, seja com ele, meu Pai, ajude a ele, meu Deus, dê forças a ele, meu Senhor. Assim eu clamo a Ti, eu peço a Ti por esta vida, pelo poder que é no nome de Jesus.